Olá, meus queridos alunos do segundo ano, tudo bem? Módulo 12, tá? Pega a apostila de vocês aí, vamos lá. O módulo 12 vamos tratar do Florestan Fernandes, o intérprete do Brasil. Vamos lá então. Todos pegou a apostila já? Ótimo! Página 35, número 1. Quais são os temas fundamentais dos estudos de Florestan Fernandes que se reportam à formação da sociedade brasileira? Vamos lá, o tema. Lembrando que foi, assim, praticamente a sociologia crítica surgiu com ele aqui no Brasil. Colonização, escravismo e a Revolução Burguesa, tá? Apesar que tudo é relação aí, né? Colonização, fomos colonizar por quem? Pelos portugueses. Escravismo, tá? Ele tem uma visão bem crítica, diferente do Gilberto Freire, que tenta harmonizar essa relação, né, entre escravo e o senhor do engenho. Gilberto Freire escreveu Casa Grande e a Senzala, tá? Ele já foi bem mais crítico, tá? Vamos lá então. E Revolução Burguesa, o capitalismo, como que iniciou-se, né, essa Revolução Burguesa no Brasil, e é bem crítico porque existe muita desigualdade social no Brasil, né? Como que boa parte do dinheiro ficou na mão de poucas pessoas, enquanto a maior parte da população, querendo ou não, né, vive em situação bem diferente, tá? Vamos lá então. Na 2, o que se entende por repintar a primeira missa na visão de Florestan Fernandes, tá? Primeira coisa, tá? Isso é a arte, uma pintura, tá? E uma pintura foi pintada bem depois. E ele faz o quê? Uma crítica em cima disso. Então, Florestan Fernandes propõe uma crítica à ideia do encontro cordial entre as raças na invasão portuguesa no século XVI. Ou seja, a parte daí. Para ele não foi essa relação tão harmoniosa, tá? O que tinham aqui eram nativos, tá? Depois ficaram conhecidos como índios, mas eram nativos. E chegaram os portugueses, você acha que foi assim, opa, foi tudo legal? Não. Na visão dele, não. Tá bom? Vamos lá então. 3. Discuta com seus colegas e depois redija uma pequena conclusão sobre a seguinte frase, tá? Vocês podem discutir com seus colegas aí, pelo WhatsApp, pelo Zoom, por outras formas. Discute, converse com seus colegas de sala, tá bom? O escambo, a escravidão e a catequese ainda funcionam em nossa sociedade, tá? O escambo é uma relação de trocas comerciais, não baseada em dinheiro, e sim de trocas. Interessante essa parte. A escravidão, boa parte da história do Brasil foi escravidão. O Brasil foi descoberto em 1500 e a escravidão foi encerrada de forma jurídica, né? Porque até hoje ainda tem, mas a lei da escravatura, a abolição da escravatura foi o quê? No ano de 1888, tá bom? E a catequese, tá? Os jesuítas, né? E até hoje em dia está falando da questão da igreja, a relação da igreja católica com a história do nosso Brasil. Sobre uma análise mais apurada, aí se trocam identidades, necessidades mais profundas, como respeito à cidadania o respeito à cidadania, como exame médicos, dentaduras e festas em tempos de eleições, tá? Isso faz parte da nossa história, tá? Aqui é uma brincadeira até faz, mas é bem sério, né? Na Primeira República mesmo, era muito comum a troca de favores, trocas comerciais, para eleger o governador, o prefeito, deputado. E até hoje existe isso, essa troca, tá? Você quer não tratar as pessoas assim, essa imagem da figura, né? De autoridade, oligarquias, interessante isso, tá bom?
Dessa forma, o escambo ainda é real entre o colonizador moderno e o povo da terra, os milhares de pobres em nosso país. A escravidão, quando não enquadra na forma da lei, ainda é real em relações de trabalho e dominação, tanto no campo quanto nas cidades. Porém, da tríade colonizadora, a que mais acontece e menos se percebe é a catequese. Tá? Diariamente, milhões de brasileiros silenciam e aceitam os dogmas da mídia, da televisão e alguns milhares que se acham mais intelectualizados. Tá bom? Lembra que eu falei para vocês, ele é bem crítico, tá? E é necessário essas opiniões também, tá bom? Ele critica então a forma que ocorre em dias atuais a dominação das pessoas, tá? Dos empresários, seria. E praticamente seria fazer uma comparação, né? Um Karl Marx no Brasil. Tá? Por que eu falei Karl Marx? Porque Karl Marx é bastante crítico ao sistema capitalista de dominação, a questões da religião também, da igreja católica. Então, ele é bem crítico. Tá? Florestan Fernandes, o nome parece americano, mas é brasileiro. Tá bom? Vamos lá, então. 4. Com relação à vida dos escravos, escreva sobre as diferenças de concepções entre Florestan Fernandes e Gilberto Freire. Gilberto Freire é muito importante você estudar, porque com a sua obra Casa Grande e a Senzala, quem morava na Casa Grande, quem que era? O senhor do engenho, sua família, tinha sua riqueza, e na Senzala eram os escravos. Então, o Gilberto Freire defende uma relação mais harmoniosa. Tá? Por que mais harmoniosa? Porque para ele, uma informação é interessante, né? Você pegar qual que é o país que ocorreu a maior miscigenação, a maior mistura de raças, vamos colocar assim. Foi aqui no Brasil, tá? Entre negros, índios e portugueses. Você comparar com os Estados Unidos, né, tem uma diferença. Porque nos Estados Unidos, até a década de 50, era muito forte essa separação. Tinha separação de ônibus para negros e brancos, tá bom? Até a década de 60 era muito comum isso. Aqui no Brasil, existe a discriminação? Claro que existe. Até dias atuais existe o racismo, tá? Isso, o racismo institucional, o racismo velado, existe muito isso. Mas você pegar em comparação com outros países do mundo, no Brasil existe uma relação mais harmoniosa. É isso que o Gilberto Freire defende. Tá bom? Que uma prova, um dos argumentos dele é a mama de leite, ou seja, que as escravas amamentavam a mulher do senhor do engenho. Tá? Então tem outros argumentos aí. Já Florestan Fernandes é muito crítico. Para não que o Brasil está vamos colocar assim, na raiz do Brasil, essa questão de dominação, o preconceito, a discriminação, muito forte isso. Então ele vai para um lado mais crítico, tá? Não passa pano não, ele é bem crítico, tá bom? Vamos lá então. Então, ambos apresentam visões diametralmente opostas. Enquanto para Gilberto Freire o encontro branco com o negro é visto como uma relação de conflito harmonizado, tá? De cordialidade entre as raças, para Florestan Fernandes, o encontro das raças foi fruto de um ávido, ou seja, conflituoso interesse mercantil. Foi violento e gerou uma série de consequências negativas para o negro e para a sociedade brasileira em geral. Tá? Uma das críticas dele acontece o quê? Que a maior parte das pessoas que são pobres, estão marginalizados, ou seja, estão à margem da sociedade, são negras. Tá? Esses são os argumentos do Florestan Fernandes. Tá? Gilberto Freire tenta harmonizar essa situação. 5. Quais as contradições do processo de emancipação política do Brasil? Tá? Lembra, emancipação é uma separação. Tá? A independência do Brasil foi um momento de valor revolucionário, pois trazia para dentro de nossas fronteiras
as decisões sobre o país. Contudo, todavia, entretanto, a elite que protagonizou essa revolução não aprofundou as mudanças para o nível social. Dessa forma, a maioria da população não obteve nenhum benefícios a curto e médio prazo e a longo prazo. Recebeu apenas alguns efeitos colaterais da modernização, meus queridos. Prova disso, se você estudar em História da Primeira República, isso fica bem evidente, tá? Porque os escravos, você acha que após a lei da abolição da escravatura teve um apoio do Estado, teve minha casa, enfim, esses brancos do governo não tiveram, ficaram à margem, tá? E muitas pessoas, no caso, barões do café e muitas indústrias preferiram imigrantes, tá? Do que os negros. Então os negros ficaram à margem desse processo, tá? De modernização. Prova disso foi a revolta à vacina, né? Revolta às chibatas, tá bom? Fica a questão para vocês relacionar a história com o estudo da sociologia, tá bom? Página 36, vamos lá. Como se comportou a burguesia nacional na condução da nossa revolução burguesa? Comportou-se de forma tímida, assumindo o papel de coadjuvante do cenário capitalista mundial. Tá? O Brasil, você que é sempre atrasado, né? Você pega a Europa, os Estados Unidos, modernizando, a Revolução Industrial mesmo, surgindo a Revolução Industrial, nós aqui ainda com o senhor do engenho, do açúcar, a escravidão, tá? Então o Brasil sempre teve a margem da história nesses aspectos de identidade, tá? E de acontecimentos históricos, né? Então, por isso que ele é um crítico à burguesia, porque ele é um crítico à monarquia, é um crítico à burguesia, porque o Brasil foi desenvolvendo, mas sempre em cima da desigualdade social. Tá? 7. O que é a favor? Como ele opera em conjunto com o homem cordial? Em que ele pode ser prejudicial à nossa sociedade? Acontece o que? Novamente, o Francis Ferdinand é um crítico, ele não acredita nessa relação cordial. Tá bom? O favor é a forma de se conseguir direitos e privilégios quando a lei não funciona. É o subterfúgio, a malandragem, o apadrinhamento político, o suborno, enfim, a maneira de tribar ou acelerar a lei. Já o homem cordial é aquele que se vale desses meios. Tá bom? Então o processo civilizatório do Brasil partiu dessa relação entre poder, né, entre empresários, entre barões do café, entre os senhores do engenho, sempre essa relação com a população, com os escravos. Então, essa relação que surgiu o Brasil. E quais são os mecanismos disso? O jeitinho brasileiro, o homem cordial. Quem escreveu o Homem Cordial foi o Sérgio Buarque de Holanda, tá bom? Faz parte da nossa história isso, meus queridos. É interessante que o Francis Ferdinand ajudou na formação do Partido dos Trabalhadores, do PT, né? E a raiz da formação do Partido dos Trabalhadores era contra a corrupção, contra a discriminação, né? Contra o quê? Que eu falei? Corrupção. Mas, infelizmente, o PT, quando esteve no poder, né, esqueceu dessas raízes na formação do seu partido. Tá bom? Então, na página 37, 36, 37 vai estar uma imagem para vocês aí, tá bom? Com as respostas. Tá? Qualquer dúvida, estamos aí. Um grande abraço, professor. Até a próxima aula. Tchau!